Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Eduardo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso do IFAM. E como a gente já havia programado, a gente deixou aí mais para o final da nossa preparação as aulas de atualidades, né? Quais são esses temas que estão mais relacionados ao patrimônio, o que a gente vai estar discutindo, que pode ser que seja um dos temas para a prova aí, prova discursiva. Muita gente fica um pouco até assustado, mas vocês que estão aí se preparando já faz algum tempo, podem ficar tranquilos que o resultado de vocês vai ser muito bom. Então a gente preparou aqui alguns tópicos, temas que podem ser objeto, né, da pergunta aí do texto que a prova se apresente para vocês discorrerem sobre e falar um pouco. Então só relembrando aqui, né, o que o edital do IFAM está pedindo, aí, o que o edital para essa prova da CESP está pedindo. Então, são tópicos atuais relevantes, né? Está escrito aí diversas áreas: política, economia, sociedade, educação, cultura, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, todos eles relacionados ao patrimônio cultural. Então é claro, né? Pode ser tudo isso aí o que eles estão dizendo, é muito amplo, muito aberto. É importante você estar antenado aos temas gerais de política, economia, o que está acontecendo aí na sociedade, no mundo, no Brasil, e que com eles você consegue discorrer, por mais que caia um tema que você nunca tinha ouvido falar, você está antenado e conectado com o que está acontecendo no mundo, você vai conseguir ter uma redação. Mas para além disso, a gente separou uns temas que podem ser objeto aí da banca. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Primeiro a gente apresentar alguns temas das grandes áreas. Então falar um pouco, se é sobre patrimônio, vamos ver o que está sendo debatido, o que aconteceu aí nos últimos meses de relevante no patrimônio material, imaterial e arqueológico brasileiro. E aí, com base nessas três grandes divisões, eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada um deles, as últimas notícias, pontos importantes aí que a gente pode estar trabalhando um pouquinho. Então, só para lembrar, né, você vai ter lá a redação. Agora que você já estudou, já tem conhecimentos sobre a legislação federal, os decretos-leis lá da década de 30, depois os decretos mais recentes, né, as atualizações, a Constituição de 88. Então você tem que ir colocando todos esses elementos para a sua redação, para não ficar um tema vazio ou ficar na base só do achismo, por examinador perceber que você já domina o tema, né? Não adianta você querer enrolar, falar de outra coisa que não tem nada a ver com o que está sendo pedido, lembre? São tópicos relevantes, mas você não pode fugir do tema, né? Para quem já assistiu às aulas aí de redação, as aulas específicas, o professor passou algumas dicas de como que deve ser feito e como que a gente tem que escrever assim. Então, por exemplo, você vai fazer uma redação sobre o forró. Você começar a falar do forró, mas começar a enrolar e falar só sobre dança e acabar descambando para falar sobre a importância do balé no teatro, porque daí o teatro é histórico e tudo mais, falar sobre o edifício, onde foi feito a peça, e aí não fica legal e você vai fugir do tema e você vai provavelmente ser zerado. Então, mesmo que você não tenha um conhecimento muito grande sobre o que foi pedido, você já pode ir colocando os temas que você aprendeu. Então, por exemplo, aqui, se for algum patrimônio, aí, seja material e material arqueológico, você falar que a Constituição de 88, em seus artigos, aí, o 215, 16, ampliou essa noção, falar que depois disso a gente passa a ter outras propostas que não só o tombamento, como o registro, o inventário dos bens, do patrimônio, tudo isso mostra já desde o início que você tem conhecimento. Então eu vou falar bastante para a gente ir relembrando os temas que a gente aprendeu já, né? Em outras disciplinas, como por exemplo, Fundamentos do Patrimônio Cultural. Então vamos lá. A ideia aqui é começar, né? Como eu já mostrei, patrimônio material, essas três grandes áreas, vamos começar pelo patrimônio imaterial. Como alguns de vocês já devem ter estudado, né? Importante a gente saber que aí na nova configuração que a gente tem do IFAM, nessas divisões, a gente tem os livros de registro. São eles 4 livros de registros aí, 4 grandes áreas para o patrimônio imaterial brasileiro. O livro de saberes, o livro de celebrações, o livro das formas de expressões e o livro de lugares. Então, a ideia é a gente destacar um ponto de cada um desses livros, o mais relevante nos últimos meses, para poder ter uma abordagem um pouco mais específica sobre eles, tá? Então vamos lá.
uma coisa importante também para lembrar, né? Que acho que é legal você já escrever na redação se tiver esse ponto, que é o seguinte, né? Lembra que sempre o patrimônio imaterial ele é revalidado, revisto, digamos assim, a cada 10 anos. Diferente do patrimônio material, seja uma igreja, né, uma casa, um palácio que está lá há vários anos, séculos, o patrimônio material passa muito pelas pessoas, costumes, né, lugares aqui, esses livros aí que estão dizendo, cada 10 anos o IFAM vai estar fazendo uma reavaliação desses temas. Então é importante lembrar isso, sempre ter isso em mente. Então vamos lá. No livro das celebrações, né, a gente tem hoje todas essas celebrações já registradas, tombadas como patrimônios imateriais brasileiros, né? Não cabe aqui eu ficar lendo todas elas. E destaquei uma, que é qual? O Boi Bumbá. E aí, né, dentre todas elas, por que eu destaquei o Boi Bumbá? É importante depois, alguma dessas já são não só patrimônio brasileiro, mas são patrimônios internacionais da Unesco. E é nesse ponto que entra o Boi Bumbá. Por quê? O Boi Bumbá, né, e agora nesse ano, no início do ano, ele se submeteu, digamos, ele foi apreciado para ele concorrer ao título de Patrimônio Cultural da Humanidade, ou seja, o Brasil submeteu o Boi Bumbá para ele se tornar mais um patrimônio, não só brasileiro, mas um patrimônio internacional. Então essa é a importância, ele já tinha um título, né, nacional, a ideia é que foi feito mais uma vez uma revisão, ou seja, desse tema, foi reunido mais material para comprovar a importância desse bem. O Boi Bumbá, né, é importante, quem não conhece, em linhas bem gerais, né, ele acontece não só no Maranhão, né, aqui a gente tem o Boi Bumbá do Maranhão, né, que foi o que foi levado aí para concorrer, mas ele acontece em várias partes do Brasil e tem várias referências, pontos que vão se juntando. Então, desde o boi, tem a festa do boi muito importante lá de Parintins, você tem a dança do boi em São Paulo, você tem em outras regiões, por exemplo, os primeiros registros de Boi Bumbá, vem muitas da festa do boi, vem de alguns estados da região do Nordeste, apesar não só do Maranhão, né, como você tem registros em Pernambuco, você tem registros em outras áreas. Festas que tem o boi como um objeto importante, central. Para quem não conhece, né, tem aqui um pequeno resumo do que é o Boi Bumbá, mas geralmente é uma história que é contada onde um casal, para realizar um tipo de cerimônia, acaba sacrificando um boi. O dono da fazenda, o dono do boi, pede então que esse casal ressuscite esse boi, e a partir daí se desenrola uma série de atividades, uma série de cultos e coisas que fazem esse boi tentar voltar à vida, né? Isso é bem gerais, tem várias histórias aí do Boi Bumbá. Para quem tiver interesse, eu recomendo se aprofundar um pouco mais, mas o que é importante você saber aqui, que a banca vai, né, pode estar te perguntando, discorrer sobre por que o Boi Bumbá, além de um patrimônio nacional, agora ele foi né, concorrer como patrimônio internacional. Uma das coisas importantes, ele é classificado aí, não, você não usava a expressão só festa, mas um folgueto popular. Por quê? Ele tem traços, né, ele reúne coisas que não vêm só de uma origem europeia. Ele tem questões, tem europeia porque algumas fotos vocês podem ver, tem pessoas segurando imagem de santos, como o Santo de São João, enfim. Mas ele também tem traços indígenas, ou seja, tem danças, pessoas se caracterizando com roupas de algumas tribos. Ele tem algumas referências da matriz afro. Então, por isso que ele tem uma importância muito grande. Ele foi reunindo várias tradições de várias culturas, né, que formaram aí os grandes pensadores, né, da história do Brasil, dessa sociologia, dizem, do povo brasileiro, então, europeia, indígena, afro, e o Boi Bumbá conseguiu congregar tudo isso. Ele, desde 2011, já é um patrimônio imaterial do Brasil, tá? Então, não é uma coisa tão recente, mas também não é das mais antigas, né, para aquele conceito novo aí de patrimônio imaterial, que vocês já devem ter visto também. Quem não viu, recomendo, tem que dar uma estudada já nisso. Então, essa tentativa aí de elevar, digamos assim, Boi Bumbá é importante e está em pauta aí. Essa é uma denominação que o IFAM utiliza, né?
que é uma celebração, como eu já disse, que conversa e congrega diversos bens, ou seja, ele não está só na festa, mas toda a feitura das roupas, do próprio boi, né? Todo essa congregação de atividades, essa cenografia, as músicas, o tipo de artesanato que é utilizado e depois que é vendido. Então, em regiões, principalmente ali no Maranhão, onde você tem a festa do boi muito forte, os turistas vão lá, quem já teve a oportunidade para ir lá, sai com a lembrancinha do boi e tudo mais. As roupas, que acabam sendo roupas típicas dessa festividade, acabam sendo reproduzidas. Então, é por tudo isso que ele teve esse título. Então, entender a festividade do boi como uma coisa maior, que congrega vários costumes, várias etnias, tá? E vários aspectos da comunidade. Depois você tem a comida que é feita para essa festividade. Então, tem uma visão ampla de toda essa atividade. Então, tá aí uma das primeiras referências que a gente teve notícia, estava em pauta aí no IFAM, no Patrimônio Brasileiro, nos últimos tempos. Então, Boi Bumbá aí concorrer a Patrimônio Cultural da Humanidade. E quais são os outros patrimônios imateriais da humanidade que estão no Brasil? Quais, além do boi, que tenta aí ser o sexto, a gente já tem 5. Né? A roda de capoeira, que já foi levada a Patrimônio Imaterial da Humanidade em 2014. Ela foi Patrimônio Imaterial do Brasil em 2008 e depois em 2014. O frevo, né? Festa típica aí, quem conhece ali, Pernambuco. As rodas de samba, né? O samba de roda, perdão, que também já foi levado. O Círio de Nazaré, que acontece ali em Belém, né? No Pará. E a arte Kushva, que é uma pintura aí, até para quem conhece pouco, tem a foto, né? É uma pintura corporal dos povos ali indígenas do Anhapi do Amapá, que estão hoje, né? No que é hoje o estado, né? Eles já estão há muitos séculos lá, mas o que é hoje no estado do Amapá. Até coloquei a foto aí para quem não conhece, mas se eu entrar no site do IFAM, isso em várias artes do Brasil, enfim, você vai poder estar encontrando esse desenho típico aí, que são um dos patrimônios imateriais brasileiros que foram levados a patrimônios imateriais da humanidade. Então, se é uma questão que pode estar colocada, pode ser o Boi Bumbá, outra, é importante você saber isso, porque só de você citar os patrimônios do Brasil que já foram levados à Unesco, isso é uma coisa importante. O examinador percebe que você estudou, se dedicou, tem conhecimento geral sobre o assunto. Então esse foi um dos exemplos, tá? Dos livros dos saberes, quais os exemplos que a gente pode tirar do livro dos saberes que foram pautas aí dos últimos tempos? Aqui eu separei 2 para vocês, e vocês vão entender por que eu separei 2, que também foram aqui do ano de 2018, são temas bem atuais. Então vamos lá. O primeiro deles, esse é o mais recente, se não me engano, que foi colocado no livro dos saberes ali, registrado, tombado, que foram né, os doces de Pelotas. Foi em maio deste ano, e não foi só um patrimônio, a feitura dos doces. Esse foi um pouco diferente, foi a primeira vez até que isso aconteceu, porque foi no mesmo dia, né, praticamente no mesmo processo, foi tombado um patrimônio imaterial e o patrimônio material. Até aí na foto você tem os doces, mas ao fundo você tem uma torre para relembrar que além dos doces, aqui eu vou falar mais dos doces, mas também teve o patrimônio material de todo o conjunto histórico ali da cidade de Pelotas. Então, aí eu até coloquei a referência, as praças, o parque, a chácara, uma charquejada lá que foram tombadas também como patrimônio material, né, brasileiro. Então, se esse ponto for um deles, é importante citar não só os doces, mas como foi no mesmo dia, praticamente aí na mesma toada, a questão das construções da cidade de Pelotas. Bom, sobre os doces, né? Aqueles doces que praticamente todo brasileiro conhece, né? Não são todos que gostam, eu particularmente gosto bastante desses doces. Então, bem casado, marmelado, quindim, o ninho, persegada, enfim. Quem já foi para Pelotas teve a oportunidade de provar aí esquitutes, essas delícias, sabe que são muito bons, são muito doces também, muito doces no sentido porque tem bastante açúcar. E por que que é isso importante, falar do açúcar?
Porque lá na argumentação que tombou os doces de Pelotas como patrimônio imateriais, né, feitura, patrimônio imaterial brasileiro, a gente encontra toda a história que envolveu a produção do charque e do açúcar. Quem já deve ter assistido às aulas aí de introdução ao estudo do patrimônio, todo o desenvolvimento econômico, social do Brasil, século 17, 18, 19, enfim. Vamos lembrar, lá na região do Nordeste, tirando aquela cultura que era voltada à exportação, a gente tinha já um desenvolvimento da economia local. Como, né? A gente tinha uma produção de açúcar ali no Nordeste que era exportada, mas você também tinha, né, uma demanda nacional para essa produção. E você tinha as trocas, né, entre as regiões. Então você tinha uma produção aí de charque, né, aniceira, algumas regiões e a produção de açúcar, né, no Nordeste. Então você tinha a troca dessas mercadorias, né, desses bens. E aí com isso, né, com esse acesso relativamente fácil, relativamente barato no açúcar na época, possibilitou que essas tradições que vieram de outras regiões também, de outros países, e aí assim como a tradição do boi não vem só de uma origem, não vem só de um povo, mas os doces portugueses, né? Você pega aí, por exemplo, todos aqueles doces que misturam bastante ovo com açúcar e tal, e fez com que esses doces, com os doces alemães, com as receitas, né, de espanhóis, também mais uma vez de origem africana, foram se misturando, né? E essa troca do charque, açúcar, enfim, isso é importante, porque você consegue na redação ir falando, o doce veio da onde? Só porque as famílias, as avós de origem imigrante vieram e ficaram fazendo e passaram para os netos? Não, você consegue já falar aí mais 1 ou 2 parágrafos sobre essa troca de bens, de mercadorias em todo na história aí brasileira. Então os doces têm essa importância e também foi feito o tombamento da cidade. Tem até uma feira, né, que é legal vocês falarem, tem um pavilhão, uma feira, Feira Doce, lá tem uma vez por ano, no mês de junho, se não me engano, que acaba acontecendo lá em Pelotas. Então, é uma coisa que desenvolve bastante a economia local. Quem entrou com esse pedido foi a Câmara dos Lojistas ali, ou seja, tem uma importância do desenvolvimento econômico, né? Isso atrai bastante turistas para a cidade e para a região. Então, tudo isso você falar, colocar na redação, não é encher linguiça, é pelo contrário mostrar que você sabe, você se aprofundou no assunto. São temas que dizem respeito à economia, que dizem respeito à sociedade, estão ligadas, né, à história, ao patrimônio cultural. Bom, pessoal, então como eu falei agora para vocês, né, os doces aí, citar esses pontos de troca aí entre o açúcar, do região nordeste, do charque, enfim, os conjuntos arquitetônicos, construções que foram tombadas, né, não só o patrimônio material da feitura, mas também o material da cidade, são questões importantes, super relevantes, atuais, para estar colocando aí, se for um dos temas da prova, nesse ponto. E o outro que eu tinha destacado aqui do livro, né, voltando, né, o livro de saberes, que são os modos de fazer, feituras, ofícios, né, saberes, práticas, né, eu destaquei os doces, né, e também o modo artesanal de fazer queijo. Por quê? Né, ele não é tão recente, né, mas, né, esse ano eles completam 10 anos, é um patrimônio cultural brasileiro, dos queijos artesanais ali da região de Minas, né, você tem o queijo ali das regiões da Serra da Canastra, Serra do Salitre, né, são regiões específicas do Cerro, né? Enfim, mas por que eu destaquei e voltei com esse tema aqui? Não sei quem acabou acompanhando, algumas pessoas já devem ter visto, mas, além de completarem 10 anos, recentemente o governo federal editou uma nova lei para mudar a forma de classificação e produção, autorização para esse tipo de produto. Por quê? O que acontece? Apesar de ser um produto artesanal, e quando você tinha um produto artesanal feito no Brasil, você tinha que ter um registro no Ministério da Agricultura, que não era um registro muito simples de ser obtido. Você tinha uma série de normas, de restrições que você tinha que obedecer, série de regras, não só do espaço, mas do produto, dos ingredientes, o que você poderia fazer, que era um processo que não era simples, não era barato e não era rápido. Então o que acabava acontecendo?
Por mais que você tivesse um bem, como por exemplo esses queijos, que eram até mesmo reconhecidos como patrimônios culturais brasileiros, eles só podiam ser comercializados, né, vendidos oficialmente ali, sem burlar nenhuma regra, no próprio estado, né? Teve uma notícia até interessante que um dos queijos ele foi premiado, um dos queijos brasileiros foi premiado, o queijo mineiro, né, internacionalmente, né? E os produtores, para poderem sair com esse queijo do estado, levar alguns insumos, né, para fora do país, na França, se não me engano que foi esse concurso, eles saíram de forma ilegal. Tem uma notícia aí, quem se interessar, digita lá queijos brasileiros, premiados, enfim, eles contam que eles tiveram que sair quase como contrabandistas aqui do Brasil, por conta de não terem todos esses selos, essas certificações. Então o que acontecia? Você tem um patrimônio que tem uma forma de fazer, que você tem que respeitar e tudo mais, mas ao mesmo tempo você não conseguia esse selo, né, nacional para comercializar em outros estados. Então essa nova lei fez com que não só esses queijos daí, que são patrimônios tombados, mas a produção aí artesanal de um estado pode circular pelo outro, porque agora são os órgãos estaduais que emitem essa classificação. Você não quer dizer que agora também pode fazer qualquer coisa. Não, só facilitou esse processo. Então, uma fiscalização, aí, claro, depende do órgão de cada estado, mas isso facilita, né? Que você agora pode estar produzindo com mais segurança e você consegue comercializar de uma forma muito mais fácil o produto. Isso é importante porque você consegue manter essa tradição. Não adianta nada você ter uma tradição que tem o filho, o neto e tal, mas depois você vai passando para gerações. Aí aquilo não é mais rentável, por mais que a pessoa se especialize, trabalhe naquilo, melhore sua feitura, você tem que ter um mercado também, né? A produção tem que ser sustentável. Então esse tipo de mudança é importante, porque ela fortalece ali todo o desenvolvimento da economia local e faz com que as famílias continuem nesse trabalho, faz com que aqueles trabalhadores, mesmo que sejam ainda numa condição não tão ideal, mas isso faz com que possibilite que esses trabalhadores sejam, né, minimamente registrados, melhorem as condições de trabalho, porque isso faz com uma injeção de investimento ali nessa economia. Então é legal ter aí no radar esse tema. Então os queijos ali de determinadas regiões são patrimônios e agora com essa nova regulamentação do governo federal, eles têm mais facilidade para estar circulando aí entre os estados da nação. Bom, é isso. Falei de 2 livros aqui. No próximo bloco a gente continua com outros temas dos outros livros aí. Até mais.